Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, nós estudamos as obras codificadas por Allan Kardec. Estamos estudando atualmente o Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação. Estamos na primeira parte, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 8, que fala dos anjos, e estamos no item 3. Hoje vamos para o item 3, no subitem refutação. Refutação do quê? Da primeira parte deste capítulo, que tratou aqui dos anjos segundo a doutrina católica, né, da Igreja. Então, vimos essa parte e de tudo que foi dito, os anjos segundo a Igreja, de tudo que foi dito, então agora Kardec vai trazer a refutação. O item 2, que foi essa parte trazida sobre o que a doutrina católica fala dos anjos, foi tirado de um livro baseado no Concílio de Latrão, uma das reuniões da Igreja para estabelecer os conceitos religiosos da doutrina católica. E aqui no que tange aos anjos, não é? Então, no item 3, refutação, começa Kardec dizendo: o princípio geral que ressalta dessa doutrina da Igreja, né, sobre os anjos, é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Então, não é como na doutrina, que nós temos que são espíritos que progrediram e já atingiram o estágio de pureza de espírito. Então, na doutrina da Igreja, são seres anteriores e superiores à humanidade. Foram criados antes dos homens e estão acima dos homens, porque são puramente espirituais, criados já puros por Deus. Sempre reforçando dentro da Igreja, dentro da doutrina da Igreja Católica, não o Espiritismo. Mas por que Kardec traz isso? Para fazermos um estudo comparativo da evolução do pensamento sobre as questões ligadas ao tema central desse livro, né? Que é o céu e o inferno, inclusive o subtítulo é A Justiça Divina, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui na contracapa, né? Nessa folha de rosto, nós temos o conteúdo. Kardec coloca: exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos, os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Essa é a segunda parte do livro. Ok. Então, voltando aqui à refutação. Então, foram criados anteriormente e são superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, quem? Os anjos, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Então, não precisaram progredir, já foram criados perfeitos, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada ter feito para adquiri-los. Não tiveram mérito para adquirir isto. Simplesmente Deus deu a eles. Estão em primeiro lugar na obra da criação. No último lugar, a vida puramente material e entre as duas, a humanidade, formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos a corpos materiais. Nós. Várias dificuldades, diz Kardec, várias dificuldades capitais, ou seja, importantíssimas, resultam desse sistema. Aí ele vai dizer, primeira dificuldade, faz em forma de questão. Qual é o primeiro? Essa vida puramente material?
qual é... desculpa. Qual é o primeiro? Não. Qual é primeiro? Então, primeira dúvida. Primeira dificuldade. Qual é primeiro essa vida puramente material? Trata-se da vida... Trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Quer se referir às plantas e aos animais? Seria, então, uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal mais inteligência do que numa planta. E nesta, na planta, mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, né, está no meio, primeiro a matéria bruta, depois a alma humana, depois os anjos, não é? Quanto à alma humana, que é a transição, está unida diretamente a um corpo que não é senão da matéria bruta. Porque sem alma não tem mais vida do que um torrão de terra. Um corpo sem alma não tem mais vida que um torrão de terra. Sabemos, não é? Uma pessoa morta, né? Um corpo. Uma pessoa não, corpo morto. A pessoa já foi embora para aquele corpo, se ele morrer. Essa divisão, matéria bruta, intermediária humanidade, os anjos, evidentemente deixa de ter clareza e não concorda com a observação, baseado nessas observações que ele fez. Assemelha-se, essa divisão, à teoria dos 4 elementos, tombada diante dos progressos da ciência. Admitamos, portanto, que esses termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal, tal é, disse, o plano divino, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria eterna. Então, primeiramente, assemelha-se à teoria dos 4 elementos. Então, quais são os 4 elementos? Fogo, ar, água e terra. Então, tudo parte desses 4 elementos, dentro desta, né, teoria. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, tombada diante dos progressos da ciência. Admitamos, portanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana, a criatura corporal. Tal é, disse, o plano divino, disse, o plano divino, plano majestoso e completo, como convinha a sabedoria eterna. Notemos primeiro que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações diferentes entre si, formadas sucessivamente. De uma a outra, a solução de continuidade. Não há uma linha de progresso, não há uma linha de continuidade. Uma não leva a outra que leva a outra. Uma é uma e se acaba numa, outra é outra e se acaba noutra, a terceira é terceira e também se acaba nela. Parece que Deus, nessa teoria de criação, é um ser bem limitado, né, em termos de pensamento, porque é isso que Kardec diz, não é? Não há uma ligação entre um e outro. E aí fica difícil de se tirar um sentido, não é, para isso tudo. Então, de uma a outra, há solução de continuidade, há um corte, não há uma continuidade no processo, porque não é processo, né? Uma se basta em si mesma, não há ligação nenhuma com a outra. E o que é uma e o que é outra? É a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. É sobre isso que estamos falando. Ao passo que na natureza tudo se encadeia. Então, está dizendo que nessa teoria nada se encadeia, mas que na natureza, diferentemente, tudo se encadeia.
tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, onde todos os elementos, que não são senão transformadores uns dos outros, têm seu traço de união. Essa teoria é verdadeira, no sentido em que esses três termos existem, evidentemente, apenas é incompleta. Faltam-lhe pontos de contato, como é fácil demonstrar. Então, está faltando. Tem lacunas que não foram completadas como se devesse ser assim. E não é, porque tudo na natureza mostra uma continuidade. Vejamos. Item 4. Imaginemos que ele agora vai tentar demonstrar, não é? Esses três pontos culminantes da criação, diz a Igreja. Quais são os pontos culminantes da criação? A criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal, ok? Esses três pontos culminantes da criação, diz a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. Que haja um só de menos e a obra estará incompleta, e não estará mais segundo a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada há 6.000 anos. Antes dessa época não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal. Durante a eternidade decorrida, a obra divina, vou repetir, antes dessa época não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal durante a eternidade decorrida. A obra divina tinha, pois, ficado imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, nossa, pensar que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, então imaginava-se que toda a criação tinha apenas 6.000 anos, é de tal modo importante um artigo de fé que ainda há poucos anos a ciência, há poucos anos, século XIX nós estamos, não vamos esquecer, a ciência era amaldiçoada porque vinha destruir a cronologia bíblica, ou seja, a ciência chegou a ser amaldiçoada porque desdisse o que eles imaginavam na religião, que a criação tinha se dado há 6.000 anos apenas. Então, quando encontramos a Lucy, que é a primeira ossada de uma possível criatura humana, não é? Nem a ossada, acho que foi só um crânio, não é? A Lucy. Parece que tem 40.000 anos, ou alguma coisa mesmo. Não estamos nem falando de dinossauros, né? De 65 milhões de anos. E eles existiram aqui na Terra. Então, não só dinossauros, como plantas e outros animais, que não dinossauros, né? Existem aí até hoje, que foram se aprimorando, não é? Como o mamute que virou elefante, por exemplo. Então, vejamos. Antes dessa época não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal durante a eternidade decorrida. A obra divina tinha, pois, ficado imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, é de tal modo importante um artigo de fé que ainda há poucos anos a ciência era amaldiçoada porque vinha a destruir a cronologia bíblica, provando a alta antiguidade da Terra e de seus habitantes. Então, foi por terra, né? Foi por terra. É um artigo de fé, ou seja, um dogma. Ou seja, não se questiona. Se diz 6.000 anos, é 6.000 anos. Mas a ciência e tal, não sei o que, não. A ciência está errada. 6.000 anos. É isso e pronto. E acabou. Fica difícil, né? Fica difícil quando nós não queremos mais isso. Queremos entender se a nossa razão aceitar, só aí depositamos a nossa fé. É a fé raciocinada. Aquela vivida que, vamos dizer, que nos predispõe à doutrina espírita, explicando-nos o que está ao nosso alcance entender, não é?
Muito bem. Entretanto, o Concílio de Latrão, lembra? Aquele documento. Aliás, vamos deixar este segundo parágrafo do item 4 para amanhã. Já deu o nosso tempo, não é? Então, amanhã continuamos aqui na segunda parte do item 4, vendo aqui sobre a questão desta cronologia da criação. Isso tudo é muito interessante, não é? Às vezes não paramos para juntar essas peças e refletir sobre elas. Então, queridos amigos, até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.